Sábado, 21 de março de 2020, e a Isabel, o Arthur e eu queremos agradecer muito cordialmente aos mais de 360 mil inscritos neste canal, que tem sido a nossa companhia diária durante essa fase. Nós já estamos aqui há 9 dias de confinamento em casa. Não é fácil para mim, não posso nem pegar na maçaneta da porta de saída. Isabel ainda sai para fazer compra em supermercado, mas estamos aqui firmes no isolamento social, no qual nós acreditamos. Acreditamos como necessidade absoluta e urgente agora. Hoje eu tenho uma lembrança muito carinhosa, muito saudosa do meu amigo Mauro Guimarães. Mauro, que era um antipopulista, era um popular por excelência. E a grande frase que o Mauro me ensinou na vida de repórter político foi: o povo tem uma pré-racionalidade impressionante. O povo tem capacidade de prever. Ao contrário daqueles como Pelex, que o povo não sabia votar, e outros que desprezam o povo, Mauro admirava a pré-racionalidade do povo e ele tinha razão. Porque eu quero aqui cumprimentar à distância, porque eu não posso dar nem a mão para nenhum deles, todos os brasileiros que ficaram em casa, mesmo que não eram obrigados, e o que depois de obrigados ficaram em casa e não saíram à rua. Quero cumprimentar os prefeitos do interior do Nordeste, principalmente, que suspenderam as feiras livres nas suas cidades, o mais tradicional meio de comércio da história do país. Também, apesar de todos os comentários críticos que tenham feito ao João Dória, pelo fato dele aparecer diariamente fazendo recomendações em entrevistas coletivas, quero cumprimentá-lo pela medida corajosa que, afinal, quando completou o 15º morto por coronavírus em São Paulo, o Dória decretou uma quarentena por 2 semanas, e também o Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, fechou as lojas do comércio da 25 de março, do Brás, Feira da Liberdade, etc. Pois bem, mas eu insisto que eu cumprimento sobretudo o cidadão comum que sem informação, que sem na sua grande maioria, sem sequer um estímulo do governo, dos líderes políticos, que continuam as suas brigas infames, saíram da rua e vieram para casa. Aliás, por falar nisso, estamos precisando de informações sobre o número de casos graves e mais velocidade na divulgação das estatísticas. A primeira guerra numa batalha como essa é a guerra da informação. A Cora perguntou nos comentários que eu aqui recebo e leio, e eu estou aqui para responder o que eu achei da intervenção de Lula, no caso da endemia da Covid-19. Desculpe, pandemia da Covid-19. Obrigado, Isabel. Bom, Lula é sabidamente um canalha. Lula é ladrão, lavador de dinheiro decretado por 11 juízes a 0 em 3 instâncias e em 2 processos, com muitos mais processos para vir. Está solto, ou melhor, está preso no apartamento em casa, agora como nós, por decisão de 6 amiguinhos do Supremo Tribunal Federal contra 5. O vídeo que o Lula fez nessa quarentena é de uma canalice sem limites, mas eu não esperava outra coisa de Lula. Lula é um mentiroso. Por exemplo, ele tem a cara de pau de reclamar da polarização política do Brasil. Eu já disse isso 1000 vezes no jornal, na rádio, na televisão e aqui nesse canal. A polarização inclusive dividir famílias, foi criada pelo Lula depois do Mensalão, quando ele sentiu-se ameaçado de perder a eleição, e para derrotar o Geraldo Alckmin, ele inventou essa divisão de nós e os outros, o Brasil do Norte e Nordeste contra o Brasil do Sudeste e do Sul. Isso foi inventado pelo Lula, foi radicalizado pelo Lula, e o Lula depende disso para sobreviver. O Lula é um zumbi político, ele não consegue pegar um avião de carreira,
ele não consegue entrar no ônibus, mesmo vazio, ele não consegue ir para a rua, porque os povos sabem que ele entrou na política. Pobretão, eu conheci o Lula numa casa de operário, num bairro popular de Jardim Assunção, em São Bernardo do Campo, e hoje ele é um milionário, um dos homens mais ricos do Brasil, dinheiro roubado do povo. Ele, a quadrilha do PT e dos seus partidos aliados e do PSDB, que ajudou a pegar a propina para fingir uma oposição. No seu vídeo, o Lula disse, olha, eu já fui presidente, eu sei como é que são as coisas, eu não ia falar nada, mas aquela entrevista coletiva do Bolsonaro, aí vem com as críticas, né? Críticas que eu não vou repetir aqui, porque já basta o que eu tive que ver, com muita vergonha, com muita vontade de vomitar, né? E mostrando o hipócrita e um canalha que ele é. O Lula depende do Bolsonaro, porque sem o Bolsonaro, o Lula não seria mais nada. O Lula é mantido pela religião da esquerda contra aquilo que eles chamam de fascista, que está no governo Bolsonaro. Aliás, o Lula transferiu o palanque para casa, só fez isso, mas não saiu do palanque. Lula só dá uma de zumbi porque até agora o Bolsonaro é o único que se opõe de verdade a ele, a roubalheira do PT. Os outros participaram de alguma forma ou têm medo de um carisma que ele não tem mais. E o Bolsonaro só existe porque o Lula continua na ativa. Quanto ao Bolsonaro, ele diz uma coisa, mas faz outra. Neste momento, a Itália bateu o recorde de 800 mortos num dia. A Itália é um país do primeiro mundo, principalmente a região mais atingida pela pandemia, que é o norte, ali da Lombardia e tal. Pois então, 800 mortos num dia. E o Bolsonaro ainda se diverte com piadas a respeito do assunto da doença e guia os seus prosélitos, o seu gueto, no dizer do colega Felipe Moura Brasil, disse muito bem, o gueto bolsonarista das redes sociais, mesmo com o governo federal tendo declarado estado de transmissão comunitária do vírus em todo o território nacional. Ocorre quando não é mais possível identificar a origem da infecção dos pacientes. A medida está prevista em portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União de ontem. A norma ainda determina o isolamento domiciliar de pessoas com sintomas respiratórios e de seus familiares. O documento é assinado pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que é uma das provas do lado bom do governo Bolsonaro, que é o lado que não foi dominado pelos filhos, pelo horoscopista da Virgínia e nem por outros membros da chamada falange ideológica, né? O Moro na Justiça, a Tereza Cristina na Agricultura, Tarcísio de Freitas na Infraestrutura e o Luiz Henrique Mandetta na Saúde, que é essencial a permanência dele lá nesta hora difícil dessa crise sanitária terrível, né? O Mandetta estabeleceu a concessão de atestado médico de até 14 dias para todos que apresentem tosse seca, dor de garganta ou dificuldade respiratória acompanhada ou não de febre. Quero também aqui, além de cumprimentar o Mandetta, cumprimentar o juiz Randolfo Ferraz de Campos, da 14ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, que determinou ontem que o governo paulista e a prefeitura da capital proíbam a realização de missas e cultos religiosos por causa da pandemia do novo coronavírus. São Paulo é o estado que tem o maior número de casos confirmados no país, até ontem 396, e de mortes agora 15, todas na capital. A decisão vale para qualquer tipo de reunião de fiéis e seguidores, não importa o número, em igrejas, templos e casas religiosas de qualquer credo em todas as cidades do estado. O juiz atendeu a um pedido do Ministério Público de São Paulo. Aí apareceu o pastor Silas Malafaia, tem 1 milhão de seguidores, todo machão, que não vai obedecer a nada nem a ninguém. Cadeia nele. Não obedeceu? Cadeia. Aliás,
Muita gente oportunista está precisando de cadeia. Os que aumentam sem nenhuma razão o preço de insumos como o álcool gel ou o álcool 70%, essa gente, esses redes de supermercado que aumentam os preços na corrida ao supermercado dos desesperados, etc. E o Bolsonaro mostra que tem uma enorme dificuldade de entender o que se fala. Porque ele está do lado do Mandetta, numa reunião em que o Mandetta anunciou tudo isso que eu falei e vem depois dizer que é um absurdo parar cultos. Parar cultos é a coisa mais elementar do mundo. Eu só não entendo até agora, aliás, eu entendo, mas lamento e critico a posição do Papa Francisco, que já tinha que ter tomado uma decisão mundial, fechar todas as igrejas. Eu sou católico, sou cristão, fui seminarista e no seminário eu aprendi uma coisa importante. Deus está presente em todo lugar. E o lugar mais sagrado que todo cristão tem é a casa dele, não é a igreja. Na casa dele ele se comunica com Deus na hora que ele quiser. Como é que o Bolsonaro se diz cristão se não sabe dessa coisa elementar e fica pregando que as pessoas se reúnam em igreja para fazer um culto que cada um pode fazer em casa? Isso aí não é uma questão de homework, é uma questão de entender o princípio mais sagrado de qualquer religião monoteísta. É a onipresença de Deus e a sua prevalência no lar. O lar cristão é o maior templo que cada cristão tem. Bom, o Bolsonaro também acha que os jogos de futebol deveriam continuar sendo transmitidos. Aí realmente ele chega num grau de responsabilidade absurdo. Afinal de contas, eu sou louco por futebol, é a única diversão que eu tenho. Sou Flamengo, o Flamengo está sendo muito prejudicado porque montou um time poderoso e não vai poder disputar jogos. Paciência, não se pode reunir 70 mil pessoas no Maracanã para ver um time jogar, seja ele o mais popular do mundo ou não seja. Olha, aliás, fechar portão é uma hipocrisia, porque os jogadores vão se comunicar no campo e vão pegar. Corona tem que acabar mesmo com o jogo de futebol. Aliás, o Flamengo está dando um péssimo exemplo ao combater isso. Mas a pior piada do Bolsonaro foi dizer que para quem foi esfaqueado, esta gripezinha é moleza. Gripezinha, pelo amor de Deus. A gripezinha que o ministro Mandetta está dizendo que só vai baixar o número de casos graves em setembro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 7 meses, quase uma gestação. Aliás, em muitos casos, uma gestação de 7 meses. Né? Bom, eu quero lamentar profundamente, já que eu cumprimentei tanta gente, a Globo ter chamado a China de comunitária. Eu critiquei aqui o Eduardo Bananinha. Altruísta. Altruísta, não é humanitária, é altruísta. A Isabel corrigiu bem. Não é verdade. A China, eu quero dizer que, apesar de ter criticado o fato do Bolsonaro até agora não ter dito que o Eduardo Bananinha é filho dele, mas não é membro do governo, para acalmar os chineses, ele não falou nenhuma mentira. Eu já disse isso desde o primeiro comentário que eu fiz. Então, eu também devo lamentar de forma absolutamente até feroz, né, o editorial da Bandeirantes, queimando o Eduardo, dando uma importância que ele não tem, e dizendo coisas bastante grosseiras em relação ao chanceler. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo chanceler, mas o que a Bandeirantes tinha que estar fazendo era fazer uma campanha gratuita. Aliás, está faltando iniciativas, estão faltando iniciativas dos meios de comunicação para fazer campanhas gratuitas. Iniciativa do próprio governo, fazer uma campanha publicitária e exigir dos meios de comunicação que seja gratuita. Bom, o Vargas Llosa também foi completamente censurado na China porque disse o óbvio, que é o que o Bananinha disse também. Quer dizer, só numa ditadura seria possível esconder um caso como esse. É verdade, a ditadura do Partido Comunista Chinês. Bom, esta hora é a hora de todos juntos, hora de solidariedade, de vigilância contra os oportunistas do mercado e da política. Eu quero lembrar que essa história de calamidade é muito suspeita, né? Porque vai ter muita gente que vai querer roubar em nome da calamidade. Bolsonaro erra ao criticar os governadores, mas eles dão razão quando só pensam em ter a mão liberada para fazer despesas fugindo da responsabilidade fiscal. Trabuco do Bradesco quer liquidez para os bancos e para os cidadãos, hein, Trabuco?
Porque não havia nenhum pequeno empresário na reunião da iniciativa privada para propor práticas contra o efeito Covid-19 na economia. Hein, senhores grandes empresários? Pois bem, amanhã eu vou voltar a fazer um vídeo, porque como vocês perceberam, ontem, infelizmente, eu não tive condições de fazer o vídeo do dia, por isso vou enforcar, ao contrário, vou pegar minha folga do domingo e vou fazer um vídeo em cima desses acontecimentos todos que são muito importantes e que não tem nada a ver com pânico. Eu quero aqui terminar dizendo o seguinte: ô Bolsonaro, um estadista não é para acalmar ninguém, não. Acalmar é para calmante, é para psiquiatra. Um estadista tem que avisar, prever e tomar a atitude necessária, mesmo que seja antipopular, impopular. E até agora, Bolsonaro, você ainda está seguindo, está atrás dos fatos, né? O ministro da Fazenda na frente, os governadores, e você correndo atrás e fazendo piadinha do gênero: levei uma facada, não vai ser essa gripezinha que vai me derrubar. Esse populismo é malsão, esse populismo faz mal ao povo. Bom, eu vou terminando por aqui, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.